Treino em Foco, análise de artigo nessa segunda-feira, analisando um artigo que na verdade vem dar respaldo a alguns aspectos que eu já gravei para vocês aqui no Treino em Foco. Veja bem o título do trabalho: comparação da força máxima atingida durante testes de uma repetição máxima, teste de 1RM, entre protocolos de aquecimento e alongamento pré-teste. Ou seja, esse trabalho aqui é um trabalho que reforça uma informação que nós já passamos no Treino em Foco, com relação a fazer aquecimentos específicos antes do treinamento de força. É mais producente e melhora o desempenho do que nós realizarmos, por exemplo, alongamentos no pré-treino. E aqui um ponto importante desse trabalho que ele mostra que a intensidade e a duração desse alongamento pré-treino está diretamente relacionado à perda de performance e não ao que muitos imaginam, ao ganho de performance, e reforça mais uma vez a importância de fazer um aquecimento específico no aparelho. Vamos lá, vou comentar para vocês aqui alguns aspectos interessantes desse artigo, publicado aqui no Jornal Brasileiro de Biomotricidade. Vamos seguir em frente aqui mais uma vez o título: o artigo é original, desenvolvido por Souza e Gonçalves. Eu fiz algumas anotações no artigo que vocês podem ver, inclusive aqui no resumo, eu já fiz algumas colocações, mas eu vou direto para a introdução aqui. Então, na introdução, os autores colocam diferentes aspectos relacionados ao aquecimento e eu saliento aqui alguns pontos que eu entendo como importante. Vejam bem, o aquecimento específico, que é aquele realizado com séries de execução submáxima no próprio exercício, pré-execução da sessão de treinamento, esse então é caracterizado o aquecimento específico. Veja o que eles colocam aqui. O aquecimento específico, quando utilizado antes do teste 1RM, tem como um dos objetivos melhorar o rendimento, e isso eles encontraram aqui nesse trabalho. E aqui citam dois autores que fazem essa afirmação. Seguindo essa mesma linha, outros estudos realizaram alongamentos passivos antes do teste 1RM, também com o objetivo de melhor desempenho. Entretanto, eles vão mostrar ao longo do trabalho e na discussão em relação à revisão de literatura realizada pelos autores que a maioria dos estudos apontam uma não eficiência a esses alongamentos passivos realizados antes do teste 1RM, antes de desempenhos de força e potência, ou até mesmo às vezes, além de não potencializar ganhos de desempenho de força e potência, por vezes acaba atrapalhando, diminuindo esses desempenhos. Entretanto, outros estudos demonstraram que o alongamento pré-teste de 1RM pode não melhorar o rendimento na produção de força muscular desses testes. Então veja bem, uma das explicações fisiológicas eles colocam depois em maiores detalhes aqui na discussão, mas eu só vou dar uma pincelada nisso, porque no Treino em Foco também a gente já gravou aspectos fisiológicos disso, e agora em 2015 a gente vai aprimorar essas gravações. O estiramento muscular excessivo causado por alongamentos de amplitude máxima aumenta a descarga de sensores de Gauge, que são mecanoreceptores posicionados na interface entre tendão e músculo, deprimindo a atividade do motoneurônio, que logicamente é o neurônio que inerva a fibra muscular, e ao deprimir essa atividade do motoneurônio, reduzindo assim a produção de força. De uma forma bem geral, é isso que está associado a esses alongamentos intensos por maior tempo antes de um exercício de força e potência, diminuindo o desempenho nessas variáveis. Ou seja, um alongamento intenso ele tem uma alta estimulação sobre o complexo de Golgi, sobre os sensores de Golgi, os órgãos tendinosos de Golgi, e isso causa uma redução estimulatória de motoneurônios que inervam determinadas fibras musculares motoras do movimento a ser executado. Em última análise, todo esse processo fisiológico ele acaba deprimindo ou diminuindo a capacidade de força do indivíduo e de potência também. Isso é o que a maioria dos estudos aí tem apontado. Então vejam bem o objetivo final colocado aqui no final da introdução. O objetivo do presente estudo é comparar a produção de força no teste 1RM em membros superiores, já que eles utilizaram supino para isso, a partir do aquecimento específico e de duas diferentes intensidades de alongamento passivos pré-teste em indivíduos treinados. Então a característica aqui eram indivíduos já previamente treinados, nós podemos notar aqui na metodologia que eram 29 praticantes de exercício resistido com peso,
com no mínimo 6 meses de treinamento, familiarização, em que foi aplicado o teste de 1RM em 3 situações diferentes, com alongamento em intensidade baixa e depois em intensidade forte, e com o trabalho do aquecimento específico. Então nós vamos detalhar isso para vocês agora aqui. No primeiro momento, M1, com aquecimento específico, que foi feito no próprio aparelho. Em um segundo momento, M2, com alongamento de 4 segundos de duração, vejam bem, somente 4 segundos de duração e intensidade submáxima. Depois eu descrevo para vocês o que seria essa intensidade submáxima. E num terceiro momento, um alongamento de 10 segundos, já com um tempo bem maior em relação ao alongamento de 4 segundos, e duração e intensidade máxima, que eu também vou descrever para vocês o que seria essa intensidade máxima aqui. Então foram realizados testes de 1RM no exercício supino em 3 dias diferentes e em 3 condições pré-teste de 1RM diferente, com aquecimento específico, com 2 dias com aquecimento de alongamento, entretanto esse alongamento com cargas diferenciadas. No primeiro dia, com uma carga de alongamento de somente 4 segundos e intensidade submáxima, e depois no terceiro, derradeiro e último dia, com 10 segundos de aplicação desse alongamento e intensidade máxima. E eles compararam os resultados de 1RM. Eles mediram alguns dados antropométricos, como a mensuração aqui, por exemplo, ou quantificação da faixa etária, o índice de massa corporal obtido através, obviamente, da massa corporal da estatura, e circunferência do braço, e dobra cutânea tricipital também foi uma medida realizada. Esses dados foram utilizados para estimar o valor de 1RM através de equações que usam a circunferência do braço e a dobra cutânea tricipital para produzirem a área magra do braço, e através da área magra do braço se estima o valor de 1RM. Esse valor estimado de 1RM é o que eles utilizaram para calcular as quilagens submáximas de aquecimento. Então se explica aqui por que dessas medidas antropométricas. Aí eles colocam aqui previamente o teste de 1RM, foi predito a carga atingida nesse valor de 1RM dos indivíduos através de uma fórmula proposta por Pompeu, onde utilizou-se a área de secção transversa do braço como preditora. Por isso as medidas, então, como eu havia falado, de circunferência do braço e dobra cutânea tricipital. Então, antes de aplicar o teste de 1RM, eles já tinham um valor estimado, aproximado, portanto, do valor de 1RM através da equação de Pompeu. Os testes de 1RM, protocolos voluntários realizaram 3 tentativas para alcançar a carga máxima, com uma recuperação de 3 a 5 minutos entre as tentativas. Então, esse foi o teste de 1RM real, para se obter o valor de 1RM. Foi utilizado, então, o banco supino, com barra, portanto, um exercício multiarticular, um exercício composto. Bom, como é que era, então? Foi feito o aquecimento específico antes do teste de 1RM. Em um momento 1, né, os indivíduos realizaram um aquecimento específico no exercício supino reto com barra, constituindo da realização de 8 repetições a 50% de 1RM predito pela equação de Pompeu que nós descrevemos agora há pouco. Lembrando que a equação de Pompeu utiliza dobra cutânea, tricipital e perímetro do braço, ou circunferência do braço, para estimar o valor de 1RM. Esse valor estimado foi calculado 50% e foi exigido então que os indivíduos realizassem 8 repetições com uma primeira série de aquecimento para o teste de 1RM. Após isso, seguido, portanto, de 3 repetições a 70% do 1RM. Então, na verdade, foram 2 séries, uma com 8 repetições e outra com 3 repetições, quando foi realizado 8 repetições a 50% do 1RM e 3 repetições a 70% do 1RM, com um intervalo de recuperação de 2 minutos entre essas 2 séries preparatórias para o teste de 1RM, e essas séries preparatórias foi então designada de aquecimento específico ao exercício. Protocolo de alongamento agora, que foi outro protocolo, já que foram 3 dias diferentes de teste de 1RM, um foi com aquecimento específico e outro foi com os protocolos de alongamento, agora aqui de 4 e 10 segundos de duração. Vamos lá. Em M2, segundo momento, os voluntários foram submetidos a uma sessão de alongamento submáximo até o início da dor. Isso foi caracterizado como submáximo, quando os indivíduos começavam a sensibilizar a dor devido ao estiramento da fibra, não ampliavam mais o movimento. Então, pré a essa sensação de dor, alongamento por isso submáximo, até o início da dor. Começava a se sensibilizar, sentia essa dor, não se ampliava mais o estiramento da fibra muscular. E com duração de 4 segundos, esse foi o protocolo com baixa carga. Logo em seguida, realizavam-se os testes de 1RM de forma... os alongamentos foram realizados de forma passiva, então não foram alongamentos ativos, e sim de forma passiva. Ou seja, o indivíduo assume a posição de alongamento e se mantém naquela posição de alongamento imóvel, por isso alongamento passivo. Num terceiro dia de teste de 1RM, no terceiro momento,
Os indivíduos realizaram a mesma sessão de alongamento, porém com maior intensidade. O que seria maior intensidade agora aqui? O tempo para cada posição agora foi de 10 segundos, aumentaram, portanto, o volume, o tempo de permanência na posição estática desse alongamento, e o avaliado realizou o movimento até o limite da dor, ou seja, não foi apenas sentir dor, ele ultrapassou a sensação de dor e foi até o limite da dor, permanecendo por 10 segundos nessa dor intensa. Consequentemente, esse foi considerado o momento 3, onde o trabalho pré-execução do teste de um RM foi um alongamento intenso. Aqui os autores colocam alguns outros dados sobre o exercício que foram realizados durante toda a sessão de alongamento. Movimentos foram sempre passivos nesse alongamento. A sala estava numa situação climatizada, com temperatura sempre entre 22 e 24 graus centígrados. Isso é um ponto importante, porque o grau de temperatura frio ou aquecido determina também, em certo grau, o grau de extensibilidade da fibra, do ponto de vista fisiológico. Quanto mais frio, menos extensibilidade apresenta, menos grau de alongamento a fibra apresenta. Quanto mais aquecido o ambiente, maior o grau de extensibilidade, maior o grau de alongamento. Sendo mantido então a temperatura relativamente constante entre 22 e 24 graus, se controlou nos 3 dias de teste essa variável importantíssima que diz respeito à flexibilidade dos indivíduos. Aqui, quanto à estatística, eles testaram a normalidade dos dados com o teste Kolmogorov-Smirnov e aplicaram um teste ANOVA-ONE-WAY, que é a análise de variância de uma entrada, comparando os 3 valores de um RM ao longo dos 3 testes realizados. E aqui então está totalmente de acordo aqui a estatística utilizada. E aqui nós já vamos para os resultados. Aqui eu coloquei em destaque o principal resultado. Quando comparado o protocolo de um RM de aquecimento específico com o protocolo de um RM com 10 segundos de aquecimento, alongamento de 10 segundos, os resultados mostraram haver uma diferença significativa entre a carga produzida nos valores de um RM, entre fazer com aquecimento específico e fazer com aquecimento de 10 segundos. O mesmo aconteceu quando compararmos o aquecimento de 4 segundos com o de 10 segundos, ou seja, 4 segundos também apresentou diferença significativa em relação a ficarmos 10 segundos no limiar da dor fazendo alongamento prévio ao teste de um RM. E aqui nós temos os valores então de um RM. Vejam a média. Aquecimento específico, a média da amostra foi de 87 quilos, valor de um RM. Com um RM sendo executado um aquecimento de alongamento de 4 segundos, de forma branda, nós podemos ver que já decaiu, houve uma tendência de decréscimo aqui dos valores de um RM, mas muito baixo. Foram 400 gramas aqui, nós podemos ver, 400 gramas, de 87 quilos para 86,6, e o grande resultado do estudo está aqui. Quando se utilizou antes do teste de um RM 10 segundos no limiar da dor, os valores de um RM caíram para 83,4 kg de quilagem máxima produzida em média pela amostra. Aí nós podemos perceber uma queda significativa do ponto de vista estatístico e do ponto de vista prático também, analisando os valores de um RM, nós podemos perceber que o valor foi bem menor. Aqui também é apresentado o valor de desvio padrão, mínimo e máximo, mas a principal análise repercute aqui no valor média dos resultados. Um RM com aquecimento específico, com 4 segundos e intensidade somente percebendo a dor e mantendo a posição, e aqui no limiar da dor por 10 segundos há um decréscimo muito grande dos valores de um RM. Aqui nós temos um gráfico apresentando isso, que entre um RM e 4 segundos, aquecimento específico e 4 segundos, não houve diferença significativa. Já entre um RM e 10 segundos, aquecimento específico, houve diferença significativa, como também houve entre 4 segundos e 10 segundos. Ou seja, um alongamento brando antes de um teste de força ou antes de uma sessão de treinamento de força não pareceu antiproducente. Não houve diferença significativa entre fazer um aquecimento específico e um alongamento brando de 4 segundos. Agora, um alongamento pesado no limiar da dor por 10 segundos, esse sim, já tornou significativa a diferença para menos quando se utiliza essa metodologia de aquecimento, sendo contraproducente, portanto. De uma outra forma, a gente pode dizer que tanto o aquecimento específico como um alongamento brando antes da sessão de treinamento não haveria problema, a partir do resultado específico desse único estudo que eu estou apresentando agora. Agora, um alongamento mais intenso, nós poderíamos já caracterizar como flexionamento durante 10 segundos, esse sim se torna antiproducente. Dentro da discussão, vejam bem o que os autores colocam aqui. O presente estudo mostrou que, como principal achado que há diferença significativa no valor de carga, no valor de quilagem atingida quando realizamos, anteriormente ao teste de um RM, um alongamento de maior duração e intensidade, que eu poderia caracterizar aqui como um trabalho de flexionamento, quando comparado a um alongamento de menor duração e intensidade
e ao específico no teste 1RM. Foi o resultado básico que eles encontraram aqui. Uma rápida explicação fisiológica, uma potencial explicação fisiológica para esse fator é o alongamento realizado antes do exercício de força, juntamente com o aquecimento, prepara melhor o indivíduo para uma atividade a ser realizada, podendo prevenir lesões, tanto musculares como articulares. Isso citado aqui, 2 autores para essa afirmativa. Porém, o exercício de flexibilidade realizado antes do treinamento de força máxima e de resistência pode causar diminuição na produção de força. Isso também já é citado por um autor que corrobora e concorda com os achados desse estudo. Porém, esse motivo recomenda-se que o alongamento, quando realizado anteriormente ao treinamento de força, não perdure por um período prolongado, nem tenha uma intensidade máxima, pois pode provocar uma ativação de fusos ou fuso neuromuscular e órgãos tendinosos de Golgi, influenciando no ganho da força, diminuindo aí o impulso nervoso de motoneurônios em unidades motoras específicas do movimento. Esse é o achado principal do estudo, corrobora com outros achados e mostra que um alongamento prévio brando não haveria problema. Agora, um trabalho de flexionamento antecedendo ao testes, esse sim pode se tornar, como se tornou aqui, antiproducente. Aqui os autores fazem mais uma vez a explicação fisiológica, uma potencial explicação fisiológica para o fato. E eu venho agora aqui para fechar a postagem de hoje do Treino Foco Análise de Exercício com a conclusão dos autores. O presente estudo conclui que o alongamento com duração de 10 segundos e de intensidade até o limite da dor antes da realização do teste de ORM reduz o valor de carga atingida pelo teste. Esse reduz de forma significativa. Nós podemos ver que o de 4 segundos de forma branda já reduzia, mas de uma forma bem baixa, os valores. Já havia uma tendência de redução. E esse reduz de forma significativa. Eles colocam aqui um ponto importante para futuros estudos. Sugerimos, aqui no caso os autores, a realização deste protocolo em diversas populações, já que aqui foram populações treinadas com 6 meses de treinamento, principalmente na população idosa também, para se verificar se esse fato também ocorre nessa população de idosos. Então é um artigo bem interessante, simples, pontual, mas que corrobora com aspectos que nós já havíamos citado aqui no Treino em Foco, que antes de treinamentos de força, é interessante não fazermos um trabalho de alongamento forte, principalmente, porque vai ser contraproducente, e principalmente realizarmos antes de um treinamento de força um aquecimento específico, particularmente para o primeiro exercício da sessão. Então, se o treino de hoje é um treino parcelado para membros inferiores, o primeiro exercício da sessão, o interessante é que nós utilizássemos então um aquecimento específico nesse primeiro exercício. Se for um exercício monoarticular, o primeiro exercício da sessão, por qualquer motivo que seja, por exemplo, uma flexão ou extensão de joelho, sugiro para vocês que no próximo exercício que seja multiarticular, seja feito de novo um aquecimento específico. Já que um aquecimento específico no exercício monoarticular vai atingir músculos específicos, como por exemplo extensor de joelho e flexor de joelho. No caso aqui como exemplo no início da sessão. E um exercício multiarticular na sequência, deveria ser feito então esse aquecimento específico mais uma vez, já que há necessidade de se aquecer outros grupos musculares, se preparar outros grupos musculares para o trabalho. Lembro aqui mais um dado fisiológico importante, que o aquecimento específico tende também a aumentar o recrutamento de unidades motoras, aumentar o recrutamento e a somação, tanto temporal quanto espacial, que são 2 fatores fisiológicos importantes do ponto de vista neurofisiológico ou neural, que vão produzir uma tendência de aumento da capacidade de força. Então o aquecimento específico, além de não atingir, não estimular fortemente órgãos tendinosos de Golgi, como o artigo em questão aqui discute fortemente esse aspecto fisiológico, o aquecimento específico também aumenta o recrutamento de unidades motoras, tanto o recrutamento quanto a somação espacial e temporal, quanto a sincronização também da ação das unidades motoras, o que se reflete numa força neural maior e uma produção, uma capacidade de treinamento também mais produtiva, um maior desempenho no treinamento, que vai repercutir melhores respostas ao longo do tempo de treinamento. Bom pessoal, esse foi e era o artigo de hoje do Treino em Foco Análise de Artigo. Uma ótima semana para vocês, continuem nos acompanhando nas postagens agora durante a semana, que nós teremos aí outras informações importantes para passar para vocês. Grande abraço aos seguidores do Treino em Foco, particularmente, mando um abraço para aqueles seguidores que estão
fazendo divulgação do nosso trabalho, compartilhando e linkando o nosso trabalho nas suas redes sociais. Muito obrigado pelo auxílio, pela ajuda valorosa que vocês estão dando ao Treino em Foco. É isso então, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas